Boa noite, meus amigos. Tudo bom? Boa noite. Aconteceu um probleminha técnico aqui comigo hoje que eu não sei por que eu não consegui entrar na página de vocês pelo notebook. Não sei. E eu estou usando aqui o celular. O som está bom, gente? Podem colocar nos comentários, por favor. Se o som estiver bom. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Antonieta. Boa noite. Sejam bem-vindos. Sim, perfeito, ok. Bom, vamos começar o nosso estudo de hoje. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Gembaroski e nós vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, né? O tema que foi escolhido pela casa, nós vamos conversar um pouco sobre o médium e a casa espírita, né? Mas antes de nós começarmos, enquanto o pessoal vai entrando também, eu vou fazer uma leitura de uma página bem interessante do livro Fonte Viva, que é o item 76. O item 76 fala sobre o fermento espiritual. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto ou indiretamente, e pesam na balança do mundo, para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo lugar, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então, gravem essa página, item 76 do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Muito bem, vamos fazer a nossa oração? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos desde já a oportunidade de aqui estarmos, para refletirmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, o que essa doutrina tem a nos trazer de informação. E o mais importante, meu Pai, pedimos que os bons amigos espirituais possam nos assistir nesse momento, para que possamos captar os ensinamentos que serão trazidos na noite de hoje. Que o Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus.
Muito bem, meus amigos, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente nessa noite de terça-feira, 8h30 da noite. Já passa um pouquinho, 8h36, mas é sempre um prazer estar com o pessoal do grupo de estudos espíritas Saint-Germain, o nosso querido Gresg, né? É muito bom estar com esse grupo tão animado, tá? E o assunto de hoje que a casa pediu para que nós pudéssemos conversar um pouco, né, nessa nossa live, nessa nossa palestra virtual, né, é sobre o médium e a casa espírita. É um tema instigante. Né? Se deixar falar, a gente vai até meia-noite no mínimo, se isso não virar noite, porque é um tema que traz muitas informações, é um tema que traz muitas reflexões, e é extremamente importante. E é extremamente importante nós prestarmos atenção sobre essa relação, né, que existe entre o médium e a casa espírita. Eu separei o estudo de hoje, fiz uma divisão. Né? Em primeiro lugar, a gente vai rever o que é o médium e o que é centro espírita. Só para a gente colocar todo mundo na mesma página, podem ter algumas pessoas que estejam assistindo, né, uma reunião como essa pela primeira vez ou pela segunda vez, ainda não tem o conhecimento necessário da doutrina espírita, mas não tem problema algum. Nós vamos fazer essa reunião para que todos estejam falando a mesma linguagem. E a segunda parte do nosso estudo, nós vamos dividir os pilares do médium na casa espírita. Ou seja, o que o médium, né, quais são as essências, as qualidades, as características, melhor dizendo, do médium para ele estar numa casa espírita. Tá? Essa é a nossa segunda parte do nosso estudo. E a terceira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre as pegadinhas mediúnicas que eu separei aqui, né? E sobre mediunidade em tempos de pandemia. Então, olha só. Tá, então a gente vai tentar abordar isso tudo nos próximos 40 minutos, mais ou menos, que foi um tempo que eu já havia combinado com a Simone. Tá? Mas pode ser que se estenda um pouquinho, enfim, a gente vai administrando o tempo, tá bom? Bom, o que é uma casa espírita? Vamos começar. O que é uma casa espírita? Bom, a casa espírita eu posso conceituar da seguinte forma. É uma instituição onde nós aprendemos a doutrina espírita, nós colocamos em prática o que nós aprendemos da doutrina espírita, né? Nós divulgamos também o espiritismo e, além de ser um berço, digamos assim, de aprendizado, a casa espírita funciona também como um grande hospital de almas, né? Almas, no caso, espíritos encarnados, e também eu posso considerar, sem dúvida alguma, espíritos também o quê? Desencarnados. Então é um grande hospital de almas. Isso, uma definição, né, muito rápida, uma definição muito assim, só conceitual para a gente, só para saber o que é a instituição espírita na verdade, que tanto nos acolhe, que tanto nós temos uma afinidade por essa instituição, né? Muito bem. E o que é médium? O que é médium? Médium é um ser que funciona como um intermediário entre o plano físico e o plano extrafísico. Algumas pensam até em plano material e plano espiritual, mas na verdade esse plano que nós nos encontramos, de certa forma, é também um plano espiritual. Então eu prefiro usar essa nomenclatura, né? É o ser que intermedia as relações entre o plano físico e o plano extrafísico. Muito bem, então nós já falamos um pouquinho sobre o centro espírita, a casa espírita, e nós conceituamos um pouco sobre essa figura chamada o médium. Aí vem a pergunta, todos nós somos médiuns? Todos nós somos médiuns?
Aí a gente vai pegar lá no livro dos médiuns. Eu vou comentar aqui sobre alguns livros no decorrer do estudo, né, para a gente poder se embasar em algumas literaturas para que a gente possa estudar esse assunto. Uma delas, que é a básica, é o livro dos médiuns, né, que é o código dos médiuns. Qualquer trabalhador, né, da seara mediúnica, no mínimo, tem que estudar o livro dos médiuns. Então, lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, fala o seguinte: mediunidade não é privilégio. É raro qualquer pessoa que não possua. Então, veja bem, todos nós somos médiuns. Só que existe uma divisão, ou melhor, uma classificação. Porque a partir do momento que nós somos influenciados pelos espíritos, e isso está lá no livro dos espíritos, que os espíritos podem nos influenciar muitas vezes do que nós possamos imaginar. E nós possamos, inclusive, captar essas influências. Possamos captar esses sinais de influenciação que esses irmãos espirituais estejam fornecendo para a gente. Olha, então isso, de certa forma, é uma comunicação que existe entre o plano físico e o plano extrafísico, pois, afinal de contas, eu vou captar essa influência. Eu vou captar esse pensamento que está sendo transmitido pelos amigos espirituais. Não foi à toa que eu escolhi essa página inicial do Fonte Viva para fazer a abertura, que fala de fermento espiritual, fala da importância do pensamento. Né? Então, não foi à toa. Portanto, quando é colocado no livro dos médiuns que a mediunidade não é um privilégio e é raro aquele que não possui, uma das formas, a mais simples de nós entendermos isso, é através da influenciação espiritual, que todos nós temos, e todos nós passamos por isso. Né? Às vezes a gente vai entrar num ambiente muito pesado, tem aquela energia pesada, aquela carga pesada, a gente até comenta, nossa, o clima aqui está pesado. São essas sensibilidades, essas influências que a gente percebe em vários ambientes. Ou da mesma forma, quando a gente entra numa instituição espírita ou qualquer instituição religiosa, nós percebemos aquele clima de paz, aquele clima de harmonia, né? E às vezes a gente entra em concentração, a gente entra em oração e prece, e a gente percebe que às vezes um assunto que estava me incomodando, um assunto que estava me importunando, que eu não via solução para esse assunto, para esse problema, para essa situação, eu recebo naquele estado de oração ali, naquele ambiente que me ajudou a isso. Portanto, são influenciações. Um outro tipo de mediunidade, que é aquela mediunidade mais usual que a gente começa a falar mais, são as chamadas mediunidades ostensivas, né? Ou seja, é aquele médium que tem o dom da psicografia, da psicofonia, médios de cura, psicopictografia, que é a pintura mediúnica, e por aí vai. São vários tipos de classificação. O livro dos médiuns, ele enumera uma vasta lista de classificações de médiuns, tipos de mediunidade. Mas o que nós mais observamos hoje, né, a psicografia, né, a psicofonia, né, o médio de cura, o vidente, o clarividente, né, que são as chamadas mediunidades o quê? Ostensivas. Muito bem. Quando eu falo em pilares do médium dentro da casa espírita, são, na verdade, 4 grandes características, 4 grandes grupos que devem ser observados. O que eu quero dizer com isso? São processos pelos quais um trabalhador da seara espírita que comece a adentrar na seara mediúnica, ele deve prestar atenção. São alguns passos de segurança, alguns passos doutrinários que nós devemos prestar atenção.
O primeiro deles, o primeiro pilar que eu vou levantar aqui para conversar com vocês é o chamado pilar do estudo. Pilar do estudo. Isso significa o quê? Que é de suma importância para o irmão que é dotado de alguma faculdade mediúnica, seja lá qual for. É de suma importância que ele estude a doutrina espírita. Se esse irmão, por alguma razão, ele tem alguma faculdade mediúnica, mas ele ainda não passou, ele não conhece a doutrina, ele não estudou ainda o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, então recomenda-se que esse irmão, ele permeie as obras básicas, estude as obras básicas. Por que isso? Porque como que ele vai trabalhar mediunicamente se ele não tem nenhum conhecimento da doutrina espírita? Inclusive, eu vou estar colocando esse irmão, por exemplo, numa reunião mediúnica, ele pode, inclusive, oferecer um certo risco para esse grupo mediúnico, um desequilíbrio para esse grupo mediúnico, pelo fato dele não ter absolutamente nenhum conhecimento doutrinário e acabar perturbando o trabalho que vai estar sendo realizado. Portanto, é fundamental o estudo doutrinário. Eu comentei aqui das obras básicas. Algumas casas não têm o estudo das obras básicas, tem o estudo do ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Também serve. Mas assim, estude as obras básicas. O ESG também fala das obras básicas, né? Para começar. E claro, depois que ele estudar as obras básicas, depois que ele for adquirindo esse conhecimento, esse estudo, e tem uma coisa importante, pessoal. O fato de eu estar estudando não significa só conhecimento. O fato de eu estar estudando, eu vou estar amadurecendo, sim, a minha ideia, eu vou estar adquirindo conhecimento, sem dúvida alguma. Mas o mais importante, eu vou estar, aos poucos, mudando a minha forma de pensar, mudando a minha forma de encarar as coisas na minha vida. E isso eu vou modelando o que Joana chama de psicosfera. Eu vou modelando a minha psicosfera, eu vou definindo a minha psicosfera da forma como ela tem que ser, com bons pensamentos, com boas palestras, com bons estudos, boas reflexões. Eu vou estar gradativamente excluindo aqueles pensamentos, né, de inveja, de orgulho, de vaidade, né, os vícios morais. Eu vou estar excluindo da minha psicosfera esse tipo de vibração. A partir do momento que eu vou estudando, que eu vou lendo também literatura, livros, etc. Essa é uma outra vantagem da importância do estudo por parte dos médiuns. Muito bem, então é um pilar fundamental. Vocês vão entender depois por que eu estou falando, por que esse é o primeiro pilar. Tá? Que depois eu separei algumas situações que ocorrem aí no movimento espírita, chamadas pegadinhas mediúnicas. Eu dei esse título, foi uma ideia minha. Tá? Porque são situações que podem parecer um pouco estranhas, mas que ocorrem. Inclusive, enquanto nós estamos em casa, nós vivenciamos esse tipo de situação. Mas vamos chegar lá. Então, estudo, ok? Espero aí que tá tudo. Tô vendo que tá todo mundo estudando aí no GRESG, hein? Tô percebendo, tá todo mundo empenhado. Sei que depois dessa nossa reunião aqui, vocês vão se reunir para debater sobre esse estudo, o que a gente está conversando aqui. Então é isso aí mesmo, show de bola. Segundo pilar, disciplina. Olha só, gente. A disciplina. Disciplina, Ricardo, não é uma coisa muito rigorosa, não? Não, aí que tá. Ser rigoroso é uma coisa. Ser disciplinado é outra coisa completamente diferente.
Quando eu falo em disciplina, é a gente ter o hábito. O estudo também ajuda muito nesse sentido. É ter o hábito de eu começar uma reunião em determinado horário, terminar essa reunião naquele horário. É uma disciplina. Um outro ponto de disciplina, por exemplo, para quem já trabalha num grupo mediúnico, para quem já participa e trabalha das reuniões mediúnicas, aquele dia do trabalho requer um cuidado especial. Aquele dia do trabalho requer uma certa disciplina no sentido de eu me abster de qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação que possa me prejudicar. Hoje não, deixo isso para amanhã ou para outro dia, mas hoje eu preciso estar concentrado no trabalho que será desenvolvido em tal horário. É como o Henrique está falando, em disciplina fraterna. Porque não é rigoroso. É disciplinador. É um alerta para que nós possamos tomar certos cuidados. Então, principalmente no dia do trabalho, eu tenho que estar atento. Eu tenho que, não vou me envolver com problema. Eu não vou ligar a TV para assistir desgraça, né? Notícias ruins. Para quê? Eu vou estar envolvido então com o que nesse dia? Eu vou estar envolvido com, se possível, claro, com leituras edificantes, com boas palestras que eu possa estar assistindo. Para quem tem um dia de trabalho movimentado, e bem movimentado por sinal, muitos de nós, que possamos deixar aqueles assuntos mais pesados, aqueles assuntos mais complicados para o dia seguinte, que possamos não revidar uma crítica, uma ofensa. Isso tudo faz parte do trabalho disciplinador que o médium, no dia do seu trabalho, tem que ter. E vou mais além. Não estou falando só do médium, mas qualquer trabalhador espírita, se possível, teria que proceder dessa forma. Teria que exercer a disciplina no seu dia a dia. É para isso que a gente estuda. Portanto, o pilar do estudo está diretamente relacionado com o pilar da disciplina. Disciplina é isso. E um terceiro pilar, talvez seja a base desses quatro, é a moralidade. O aspecto moral. O que eu falo como aspecto moral? Aí eu vou também recorrer novamente à nossa página inicial de hoje, que fala do pensamento. Pensamento é fermentação espiritual. Não foi isso que a gente leu? Pensamento é fermentação espiritual. O Erídio está comentando aqui, ó, Emmanuel já falou para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Não é verdade? Então, a moralidade tem a ver com o pensamento, que é a fermentação espiritual. Ou seja, tudo o que ocorre conosco tem uma origem. Essa origem é pautada nos nossos pensamentos. A qualidade dos nossos pensamentos, por si só, definirão a nossa psicosfera. Certo? E a qualidade da psicosfera vai definir quem serão as minhas sintonias espirituais. Essa é uma linha de raciocínio. Uma outra linha de raciocínio, não substituindo essa. A qualidade dos meus pensamentos vão definir as minhas palavras, vão definir as minhas atitudes, vão definir os meus modos e os meus costumes perante a sociedade. E tudo que eu falar, tudo que eu fazer, né? Qualquer atitude minha vai causar uma impressão. É como se fosse uma impressão digital. Em quem? No outro. Porque o outro vai absorver o meu exemplo. Ele vai enxergar o meu exemplo, vai absorver isso e vai passar para frente. Assim como nós também pegamos o exemplo de outras pessoas. Pegamos essas impressões digitais de outras pessoas. E tudo tem origem aonde? No pensamento. E quando eu falo isso,
eu dei esse título de moralidade. Mas é verdade. Se nós voltarmos um pouco lá no Livro dos Espíritos e pegar a pergunta 919, lá fala: conhece a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Está escrito lá, inclusive, uma recomendação de Santo Agostinho. Está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Perdão. E, através desse trabalho, que a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a se autoexaminar, a descobrirmos, na verdade, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. E Santo Agostinho fala: ao deitar-se, observe quais foram os seus pensamentos durante o dia, quais foram as suas atitudes com o próximo. E você começa a relatar isso, para estabelecer um plano de ação para o dia seguinte. Um pedido de desculpa, um pedido de perdão, enfim, não importa. E isso é uma forma, claro, é válido para todo mundo, né? Mas para aquele irmão que está trabalhando ou que trabalhará num grupo mediúnico, é um trabalho que ele tem que fazer com ele mesmo. Esse trabalho de autoconhecer-se, de examinar os seus pensamentos, examinar as suas atitudes, para que ele possa, aos poucos, se livrar do orgulho, se livrar da vaidade. É um trabalho incessante. É um trabalho incessante. A pior coisa que existe é um médium vaidoso, é um médium orgulhoso. Mas isso não é uma situação específica do médium. Nós, seres humanos, porque o médium é um espírito imperfeito. O médium é um espírito em evolução. Só que ele reencarnou dotado dessa faculdade para cumprir a sua missão. Existe um relato bem interessante que eu vou comentar no último pilar, que ilustra bem esse fato. Ilustra bem esse fato. Portanto, meus irmãos, só para recapitular: pilar do estudo, pilar da disciplina e o pilar da moralidade, até agora. O estudo é importantíssimo, passar pelo processo do estudo, começando pelas obras básicas, começando que vai dar o estudo, na verdade, o que? Da doutrina espírita. Esse irmão precisa ter conhecimento disso, precisa exercitar a disciplina e precisa cuidar do seu lado moral. Precisa cuidar do seu lado moral. Não vamos esquecer, como eu falei no início, que nós recebemos muitas influências dos amigos espirituais. Então, se eu tiver estudo, se eu tiver uma boa disciplina e se o meu lado moral estiver bem fortalecido, caramba, eu vou ter uma certa proteção para desenvolver o trabalho com a maior seriedade possível, com o maior zelo possível, sendo sustentado por esses amigos espirituais. E o quarto pilar? O quarto pilar, eu vou contar uma historinha para vocês. Quarto pilar é compromisso. Compromisso é compromisso. Tem uma historinha que tem um livrinho chamado, o segundo livrinho que eu vou falar hoje, hein? Instante da Vida, né? Do irmão X. Ele traz um relato de uma pessoa chamada Alberto Nogueira. O Alberto, ele, nas últimas encarnações, ele fez tudo que vocês pudessem imaginar, ele fez. Não para o bem, mas para o mal. Até que ele teve uma oportunidade de reencarnar como Alberto. E ele pediu, no seu planejamento reencarnatório, que ele reencarnasse com um monte de defeitos, um monte de sequelas. E os amigos espirituais
olharam para ele e falaram o seguinte: olha, meu irmão, você não vai suportar isso. São muitas dores, muitos sofrimentos, e vamos proceder de uma outra forma. No seu caso, qual seria essa forma? Você vai reencarnar e vai fazer um trabalho na seara mediúnica. Eu, como médium? Sim, você como médium. Dito isso, ele reencarna e com 30 anos de idade ele começa a fazer um trabalho no grupo mediúnico da instituição na qual ele começa a frequentar. Com 30 anos de idade. E ele fez esse trabalho por 30 anos. Mas trabalhava pouquinho, 8 horas por semana. 8 horas por semana. Até que em determinado momento, ele decidiu dar mais valor a outras coisas da vida e ele abandona esse trabalho. Mas só que o Alberto nunca foi de estudar. O Alberto nunca foi uma pessoa muito disciplinada. O Alberto, ele nunca cuidou muito do seu lado moral. Então, o último pilar, que é o pilar do compromisso, ficou um pouco bambo. Ele ficou um pouco bambo. Porque não teve o quê? Os outros valores dos outros pilares. E ele acabou fraquejando, ele acabou realmente não assumindo o compromisso que ele havia pactuado no plano espiritual. Então ele acabou fraquejando. Então essa foi uma história, né, que está nessa passagem que ilustra muito a situação do compromisso. E a gente observa isso aí fora. Quantas vezes nós observamos pessoas que trabalham no grupo mediúnico de desistirem do grupo mediúnico? Saem até da casa. Vão procurar outra casa que elas não sejam conhecidas. Quantas vezes? E por que isso ocorre? Aí você vai começar a investigar. Com certeza houve uma falha em um desses pilares. Houve uma falha em um desses pilares. Sem dúvida alguma, algo aconteceu. E quando eu falo aqui, deixa eu só monitorar o horário, tá, porque a semana marcou comigo 40 minutos, mas acho que dá tempo sim. Quando eu falei no início do nosso estudo das pegadinhas mediúnicas, são algumas situações que ocorrem aí fora, no movimento espírita. A frase, fulano é médium, ostensivo e precisa trabalhar logo. Tá bom, ok, gente. Olha que eu vou até meia-noite, hein? Se precisar passar de tempo, não se preocupe, eu vou até meia-noite. Eu sei que ninguém vai fazer nada de meia-noite às 6, então vamos em frente. Tô brincando. Afinal de contas, nós falamos sobre disciplina hoje aqui. Tem esse pensamento, fulano é médium ostensivo e precisa trabalhar logo. Às vezes pega esse irmão, não, joga logo no grupo mediúnico. Gente, mas peraí. Tem uma frase, certa vez eu participei de um seminário com Marcelo Shoa. Ele morava aqui no Rio, trabalhava inclusive aqui no Rio, só que agora ele está em São Paulo. O Marcelo falou uma coisa, o seminário foi sobre mediunidade. Inclusive ele tem um canal no YouTube sobre esse assunto. Muito bacana. Não estou querendo fazer propaganda dele não. A ideia não é essa, mas fica a dica. O Marcelo falou uma coisa muito legal e muito importante, que o médium, ele é uma porta aberta para a obsessão se ele não tiver o preparo adequado. Essa foi a ideia, a mensagem dele. O médium que não tiver o preparo adequado é uma porta aberta para obsessão. Ou seja, então eu tenho muita preocupação com essa ideia, né? Chegou uma pessoa, essa pessoa está comentando que ouve coisas, vê vultos, vê espíritos. Espíritos se comunicam o tempo todo com ela.
Aí você pergunta, você conhece alguma coisa sobre a doutrina espírita? Não. Você já teve algum contato com a doutrina? Não. Aí chega outra pessoa e fala, olha, você precisa trabalhar no grupo mediúnico, porque isso aí é falta de trabalho. Mas a pessoa não tem estudo. A pessoa não tem bagagem. Compreendem? Olha a importância desse cenário. E isso é uma coisa que eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer. Outro exemplo. Beltrano é o médium principal da casa. Vamos comprar um presente para ele? Ah, vamos comprar um presente para ele. Aí todo mundo faz uma vaquinha e compra um presente para Beltrano. Ah, ele é um super médium porque se relaciona com muitos seres de luz. Ou seja, você vai estar o quê? Envaidecendo o médium. Vai estar alimentando o orgulho, alimentando a vaidade. E não é por aí, gente. Não é por aí. Nós sabemos, né, que muitos irmãos reencarnam com uma mediunidade ostensiva, como foi o exemplo do nosso amigo Alberto, em razão de decisões que ele tomou em reencarnações pretéritas, de escolhas que ele fez em outras encarnações, decisões que foram tomadas. E ele reencarna para realizar um trabalho de amor, um trabalho de amor. Porque trabalhar mediunicamente é um trabalho de amor. Quantos irmãos desencarnados que são trazidos às reuniões mediúnicas, coordenadas pela direção espiritual da casa. Quantos deles não precisam ser acolhidos com amor? Porque estão desorientados, muitos deles. Não têm um norte. É um trabalho de amor. O trabalho mediúnico é um trabalho de amor. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a forma pela qual a casa espírita se relaciona com o médium, com o seu grupo mediúnico. Muito cuidado para não causar, para não extrapolar esse tipo de conceito que a doutrina espírita ela conserva muito bem. Muito bem. Outras obras importantes também no estudo da mediunidade, tem muita. Isso é uma coisa boa da doutrina espírita, que que nós temos um vasto material de estudo, de pesquisa. Mas se eu pegar André Luiz, eu vou pegar lá, Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade. Se eu for na Dona Ivone, do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. Fora as obras aí de Martins Peralva, Hermínio Miranda, e tantas obras que existem para nos dar as informações, as orientações, Diálogo com as Sombras, para quem trabalha como esclarecedor em grupo mediúnico. É excelente. Tantas obras que nós temos de informação rica sobre o assunto mediúnico. Então, que nós não deixemos essa chama apagar. Que as casas espíritas elas procurem zelar pelo seu grupo mediúnico.
e pela aquela pessoa que está batendo na porta, que está vendo coisas, ouvindo coisas. Não é pegar a pessoa e jogar no grupo mediúnico. Isso é uma falta de fraternidade, na minha opinião. É uma falta de caridade com esse irmão. Como é que vai pegar e vai jogar direto no grupo? Isso pode causar problemas no futuro. Pega assim essa pessoa, bota no grupo de estudo. Vamos estudar primeiro. Aí estuda a doutrina. E depois, ainda tem um segundo estudo que muitas casas possuem, talvez todas as casas, só que tem vários nomes, né? É educação mediúnica. Né? Educação mediúnica. A educação mediúnica basicamente tem uma parte teórica e uma parte prática. Né? O estudo teórico vai pensar assuntos mais específicos da mediunidade em si. E a parte prática você vai começar a colocar esse trabalhador num grupo mediúnico, simular, é um simulado de reunião mediúnica, digamos assim. Vamos simular. Bota ele lá numa mesa e ele vai começar a dar algumas passividades, né? Ou, para quem não sabe o que é passividade, manifestações mediúnicas, né? Ou não, simplesmente não vai acontecer nada. Né? Não vai acontecer nada. Né? Infelizmente, muitas pessoas ainda se prendem hoje ao fenômeno. Né? Muitas pessoas estão presas ao fenômeno ainda. É aquela famosa figurinha que tem inclusive na internet. Né? São duas casinhas. Né? Fenômeno mediúnico, a fila é longa. Aí você vai para a casinha do estudo. A fila é curtinha, tem 2, 3 pessoas somente. Mas acontece. Acontece, muitas pessoas ficam presas ao fenômeno. E nós já passamos dessa época. Né? Na época de Kardec, né, que aconteciam aqueles fenômenos das mesas girantes, né, justamente para chamar a atenção de Kardec, para ele poder pesquisar o assunto, começar a fazer o trabalho que está aí, esse legado que ele deixou para a gente. Né? Nos salões parisienses, aí tudo bem, realmente faz sentido. Mas passou o tempo, outros irmãos vieram, aí passou mais o tempo, veio Chico, veio Divaldo, e muitos de nós ficamos presos à questão do fenômeno mediúnico. Não vamos ficar muito presos ao fenômeno. O fato é, os espíritos existem, estão à nossa volta, estão ao nosso redor. Nós precisamos ter essa certeza dentro da gente. E vida que segue. E vida que segue. Eu já vi muito espírita ter medo de espírito. Sai correndo. Com estudo, com conhecimento. Né? Mas, assim, uma coisa que faz parte, a gente tem que conviver com isso, que é uma coisa natural. É uma coisa natural. Né? Educação do médium ao invés de educação da mediunidade. Terminologias assim. Na verdade, a maioria das denominações não é nem educação do médium nem educação da mediunidade, é educação mediúnica. Né? Inclusive, a própria FEB recomenda que seja feito dentro dessa terminologia, educação mediúnica. Mas, assim, a ideia é justamente essa, Mônica. Para que serve? Educar o médium. A finalidade é essa, né? Para você educar o médium. Né? Educar o médium. E observa que ele já vinha sendo preparado. Né? Desde o seu berço, desde quando ele entrou na casa espírita. Olha, faz o curso do Livro dos Espíritos, curso do Evangelho, as demais obras básicas. Acabou? Legal, você continua tendo essa ostensividade? Continuo. Então vamos para a educação mediúnica. E às vezes, a partir do momento que ele começa a estudar, com o tempo, isso tudo que está acontecendo com a pessoa para. E ela acaba seguindo outro trabalho na casa espírita. Uma coisa também que eu esqueci de comentar, gente, é muito importante. Atenção, médiuns, atenção, trabalhadores espíritas. Tem muita gente que só vai à casa espírita para reunião mediúnica, trabalhar. Cuidado, cuidado.
não é recomendável. Porque você perde o vínculo com a casa, você perde o vínculo com os amigos espirituais da casa e convém que todo trabalhador espírita, não só frequentador, todo trabalhador espírita, independente de qual trabalho esteja fazendo dentro da casa espírita, que assista uma reunião pública por semana. Uma. Se a casa só tiver uma, paciência, vai ser aquela. Mas que assista uma reunião pública por semana. Nesse momento, não tem como a gente escapar muito, porque nós estamos ainda o quê? No modo virtual. No modo virtual. Né? Até o Rodrigo está comentando, tem gente que só vai para tomar passe. É verdade. Só vai para o passe e sai. Mas não estou nem chegando nesse nível. Mas é verdade. Então a gente precisa ter um... Aí a gente volta um pouquinho no início do nosso estudo. Da questão da disciplina, da questão do estudo, da parte moral, do pilar da moralidade. É isso. Porque se eu indo em condições normais, fora a pandemia, quando isso tudo acabar, quando as atividades voltarem ao normal, que uma hora isso vai acontecer, sem sombra de dúvidas, o que vai acontecer? As reuniões públicas vão voltar a ocorrer de forma presencial. Então, a gente sempre recomenda, vá na reunião pública. A gente sabe o que acontece durante uma reunião pública, né? O trabalho que é feito pelos espíritos durante uma reunião pública. O trabalho de assistência, cirurgias são feitas durante a reunião pública, tratamentos são realizados durante a reunião pública. E você se mantém em conexão com a espiritualidade da casa. É uma forma de nós nos reequilibrarmos do ponto de vista o quê? Energético, de energia. O Guaraci deve ter falado alguma coisa sobre isso com vocês, quando ele fez a sequência de cursos aí que ele falou dos chakras e tal. Então é uma forma de nós nos reequilibrarmos. É uma forma. Não precisa nem de passe. Né? Só o fato de nós nos concentrarmos na reunião pública, prestarmos atenção no que o palestrante está falando e interiorizar isso de alguma forma, para fazer essa reflexão, o passe é secundário. O passe é aquele... Eu preciso de algo material para ver, para que eu esteja recebendo essa energia. Às vezes nem precisa. Agora, isso é recorrente. Como o Rodrigo até lembrou, tem gente que só vai para o passe, não vai para a reunião pública. O médio passista deveria frequentar uma reunião pública por semana. E todos nós, em estudo constante, em todos nós. Acabou o Livro dos Espíritos, inventa outro curso. Vamos lá, vamos fazer. Puxa, a casa não tem opção? Sugerem. Pessoal, o que vocês acham de nós estudarmos as obras de Joana de Ângeles? O que vocês acham de nós estudarmos as obras de André Luiz? E por aí vai. O que não falta é opção. Mas o mais importante é manter na atividade. O grupo mediúnico, inclusive, é obrigado a estudar. O grupo em si, entre eles. Vou fazer um estudo. Conheço uma casa, aqui perto de casa, inclusive, que o grupo mediúnico, periodicamente, estuda um tema. Inclusive, vai facilitador e tudo mais fazer esse intercâmbio, né, de mediar e tal. É saudável. É saudável. Isso fortalece o grupo. Todo grupo mediúnico, quanto mais fortalecido, melhor. Agora, fora isso, não vale a pena. Tempos de pandemia, para a gente encerrar, que já são 9h20, que eu já passei um pouquinho do tempo. Não deveria, mas como a Simone deu carta branca, só vou postergar um pouquinho mais. Em tempos de pandemia, gente, tem muito médium aí parado, né? Muito médium sem trabalhar, muito médium sem exercer a sua faculdade mediúnica num grupo mediúnico. Mas não vamos nos esquecer que os trabalhos, né, de irradiação, eles podem continuar à distância. Os trabalhos de atendimento fraterno podem continuar à distância, né?
e principalmente o trabalho de radiação, que é uma forma, né, desse irmão que até então ele estava trabalhando num grupo, na casa espírita, ele pode exercer, não dar passividade em casa. A gente sabe que isso também não é recomendado. Trabalhar mediunicamente só no centro espírita. Esse negócio de trabalhar mediunicamente em casa, gente, é risco. É risco. Não façam isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Saint Germain, não façam isso. Vocês estão se colocando em risco. É obsessão aberta, porta aberta. A gente não quer porta aberta, a gente quer porta fechada. Ou seja, usar sempre o bom senso. E eu já vi histórias. Eu faço o evangelho no lar e no final do evangelho eu dou passividade para o meu mentor. Gente, vamos estudar. Vamos estudar mais. Vamos ter mais seriedade. Isso aqui, o que acontece dentro da doutrina, essas reuniões sérias, mediúnicas, não é um parque de diversão. Me desculpem, mas é verdade. Tem pessoas que frequentam determinadas reuniões como se fosse uma diversão. Deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa eu ver como que isso vai funcionar. Aí o outro lá na ponta bate na mesa, o outro bate com a cabeça na mesa, o outro começa a falar abóbora. Calma. Voltando ao primeiro pilar, qual é? Estudo. O segundo é disciplina. O terceiro é moralidade. E o quarto, compromisso, responsabilidade. A gente amarra isso tudo. Tem que ser dessa forma. Principalmente para nós, espíritos imperfeitos. Tem que ser dessa forma. O Henrique está falando aqui, o maior trabalho do médium é a sua reforma íntima, através do estudo da caridade, verdade. Com certeza, sem dúvida. Né? A Cristina Salgado também é muito trabalhador médium, não precisando assistir. Com certeza. Porque isso tudo que eu estou falando aqui, aliás, o tema é fantástico. O tema é fantástico. A gente precisa falar mais sobre isso. Porque isso é um assunto recorrente. Isso acontece em muitas casas. Em muitas casas isso acontece do que eu ouço e do que eu já vi. Isso acontece. Pandemia, então. Vamos pegar esses médios, vamos pegar eles, vamos fazer radiação. Gente, lá na casa de Frei Fabiano, que é a casa onde eu trabalho, nós fazemos esse trabalho de radiação. Né? Eu e a minha esposa, nós estamos centralizando os nomes, as mensagens que estão chegando, e a gente faz um filtro ainda para os médios. Mas quando a gente recebe, é muita dor, é muito sofrimento. Principalmente em tempo de Covid. Então, e é muito grato quando a gente recebe depois um retorno dessas pessoas agradecendo. Poxa, obrigado de ter colocado o meu nome na radiação, porque depois de tanto tempo, a pessoa que eu botei o nome se sente melhor, se sente boa. E você, médium, está lá lendo o nome, o endereço, mentalizando o seu pensamento, mentalizando a sua fé, para que esse irmão possa ser curado, para que esse irmão possa se sentir motivado. Força, coragem e fé para esse irmão. Ou seja, aquela energia que ele, em tese, depositaria no trabalho mediúnico, ele passa a depositar num trabalho de radiação, por exemplo. Um trabalho de radiação para não ficar parado. Outra coisa importantíssima. Pelo amor de Deus, não vamos fazer reuniões mediúnicas virtuais. Isso não existe. Reunião mediúnica virtual. Gente, não. Pelo amor de Deus. Reuniões mediúnicas apenas na instituição espírita. Porque na instituição espírita eu vou estar protegido.
protegido por parte dos amigos espirituais. Eu posso me soltar, eu posso relaxar naquele momento dentro da casa espírita, que eu tenho uma proteção. Agora em casa, mas o meu amigo tem anos de mediunidade e pediu para fazer um grupo mediúnico dentro da casa. Gente, é furada. É furada. É furada. Lembrando, de novo, a frase do Showa, né? Que a mediunidade pode ser uma porta aberta, escancarada, para fenômenos de obsessão. Seja em que grau for. Seja em que grau for. Bom, meus irmãos, são 9h27, quase uma hora de estudo, me perdoe, mas a Simone deu sinal verde, eu fui em frente, mas eu vou parar por aqui. Mas eu quero deixar para vocês essa mensagem. De tudo que eu falei aqui, tudo é importante. Não existe algo que eu possa tirar para fazer um resumo. Se eu fosse resumir o estudo de hoje, eu não ia tirar nada, eu ia manter ele na íntegra. Porque são pontos que nós devemos prestar atenção. Pontos que nós devemos prestar muita atenção, por sinal. Muito, não é pouca não, muita. Tá? E eu desejo a todos, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa noite de terça-feira. Né? Sempre é um prazer enorme. Para quem não conhece o GRESG, né? Quem está aqui virtualmente não conhece o GRESG, já estou fazendo o convite para todos. É lá na Estrada dos Bandeirantes, agora me fugiu o número. Depois alguém coloca aí nos comentários. É lá na Estrada dos Bandeirantes, bem próximo ali, a Vargem Pequena, bem próximo ao Recreio, é muito fácil de chegar. E é um ambiente gostoso, aquela galera lá é show de bola. É um grupo jovem, é um grupo que tem uma energia de aprender, de trabalhar. É muito legal, é muito bacana. Vamos conhecer o GRESG, depois eles vão colocar o endereço aqui. Deixa acabar essa pandemia. Vamos lá fazer uma visita, vale a pena. O grupo é porreta, como diz os nossos nordestinos de plantão. Vai lá. Dou força. Tá? Agradeço a oportunidade. Né? Estaremos juntos em outras oportunidades, aqui pelo grupo do GRESG e também em outros canais também, tá? E vamos em frente, porque o trabalho não pode parar, mesmo que virtualmente o trabalho... Olha só, Estrada dos Bandeirantes, 8591, sala 317, Camurim. Tá escrito aí. Alguém colocou aí, provavelmente foi a Simone, não sei. Tá? Mas tá aí nos comentários já o endereço. Então quando acabar esse período aí, a gente vai se reunir no GRESG. Tá bom? Gente, obrigado de coração. Vamos fazer uma prece final para a gente encerrar? Todo mundo junto? Tá? Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, por mais essa oportunidade de estarmos com vocês. Que possamos, como bons trabalhadores do Espiritismo, que possamos zelar por ele, pela sua divulgação, que possamos estudar mais a doutrina, com mais afinco, com mais responsabilidade nos nossos estudos, para que cada um de nós possa servir de exemplo ao nosso irmão. Essa é a proposta de Cristo, que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a proposta de Cristo. E que possamos perseguir esse mandamento como a mais absoluta verdade. Que a espiritualidade possa nos envolver nesse finalzinho de noite e continue nos envolvendo no decorrer da semana. Com muita paz, muita luz, muita energia em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Gente, antes de eu fechar, eu ia colocar a musiquinha hoje,
mas só que não sei o que aconteceu. Depois eu vou pedir ajuda dos universitários. Eu não consegui transmitir ao vivo pelo notebook, pelo grupo de vocês. Não sei o que houve. Mas aí eu estou fazendo pelo celular. Pelo celular eu consegui. Não sei por quê. Né? Mas fiquei com medo de colocar a musiquinha no celular e dar alguma zebra aqui. Tá? Mãe, na próxima vez, se Deus quiser, a gente entra com a musiquinha. Separei elas e tudo aqui. Né? Mas infelizmente não deu certo por problemas técnicos. Mas eu espero que a mensagem tenha sido passada, tenha sido o seu objetivo. Tá bom? Muita paz a todos, fiquem com Deus, um beijo nos seus corações, Simone, Rodrigo, todo o pessoal do Gresg, um grande beijo, tudo de bom.